Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí começando essa sexta-feira de semaninha de feriado para divulgar autores nacionais, para falar de livro, fazer sorteio, dar boas risadas, entre outras coisas. Lembrando que hoje estaremos aqui fazendo live até às 11h30 da noite, então muita gente boa vai passar por aqui hoje e vocês podem assistir todas as entrevistas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Margarete, boa tarde, querida, um beijo. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Bom, para a gente começar essa sexta-feira 13 com muita literatura, a gente vai conversar, vai trocar uma ideia, vai bater um papo com a autora nacional Aparecida Waines. Ela que está no mercado com um livro lindíssimo chamado Entre Engais e Framboesas. Ela super tocou. A Margareth está aqui. Beijo, vamos agendar uma entrevista em breve. Com certeza, quando você quiser, é só me mandar mensagem, querida. Obrigada. A Aparecida, que super topou bater papo com a gente para falar sobre o processo de escrita, projetos futuros, personagens, né? Como foi construir personagens nessa história, entre outras coisas. Eu não sei se é a primeira vez da nossa autora em entrevista literária, mas já já ela deve estar chegando por aqui para que a gente possa aí conhecer mais e mais sobre Entre Engais e Framboesas. Lembrando que o podcast é afiliado do site da Amazon e no decorrer das entrevistas eu vou liberando para vocês links e cupom para que vocês, na hora de acessarem ou o livro físico ou o e-book dos autores divulgados, tenham aí vantagens, tá bom? Muito bem. Cadê a nossa autora? Vamos mandar mensagem para ela? Deixa eu ver se ela entrou aqui. Ela ainda não entrou, vamos mandar mensagem para ela. Não sei se ela está perdida. Margarete está aqui mandando mensagem, também é autora, é poeta, pelo que eu tô vendo aqui, né? Coisa boa, gente. Tem muito poeta aqui no projeto, muita gente boa, de poesia, de poema, de contos, que está cada vez mais em ascensão, né? Vamos ver. Nossa autora entrou, vamos convidá-la. Aparecida, querida. Olá, tudo bem? Olá, Monique, boa tarde. Eu quero agradecer pelo convite e pela oportunidade de poder participar desse canal tão importante para a divulgação do escritor brasileiro. Boa tarde. Ah, querida, eu é que agradeço por você fazer essa gentileza em aceitar, participar, falar sobre o teu livro. É isso que é importante, a gente falar sobre a obra do escritor para captar leitores, seguidores, para que mais pessoas possam conhecer o seu trabalho. Então, sou eu quem agradece. Obrigada, tá? É sua primeira live literária? Não, Monique, eu já fiz o lançamento do meu livro pelo online, pela editora Penalux. Então, eu tive a live do lançamento.
Que delícia! Então já experimentou esse mundo de live, entrevista. Você é de qual lugar do Brasil? Eu moro em São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo, Guapiara, mais ao sul, lá no Vale do Ribeira. Ai, que delícia interior, né, gente? Eu confesso que eu sou louca para sair do Rio de Janeiro, essa cidade grande, para ir para o interior. Mas aí eu vou para o interior de Minas. São Paulo também é muito bom, né? Interior de São Paulo também É, deve ser uma delícia, gente. é muito Que bom. coisa boa. Agora, me diz uma coisa. Você está com o seu livro aí, Entre Engás e Framboesas. Você tem ele Estou, físico? tenho físico. Ele está aqui. Dá para ver? Ai, gente, olha essa capa que linda! Tudo nesse livro é lindo, né? Vocês já vão saber por quê. A gente começa aí com essa capa lindíssima, Entre Engás e Framboesas. Esse título maravilhoso e a sinopse já já vocês vão conhecer. O Aparecida, esse é o teu primeiro e único livro publicado até agora? Livro Sozinha é o primeiro. Eu publiquei agora em novembro de 2022, que ele ficou pronto ano passado. Não Mas eu tem nenhum ano. não tem nenhum ano. Mas eu tenho participação em coletâneas de contos e de poemas com outros autores contemporâneos. Ah, então Entre Engás e Framboesas é um projeto totalmente solo. Já já a gente vai conversar sobre as antologias, porque é muito importante que autores nacionais participem de antologias. É uma forma de diversos leitores estarem em contato com vocês, com a escrita de vocês. Eu sempre falo isso. Surgiu a oportunidade, participa de antologia, seja coautor ou coautora, é uma forma excelente de divulgar a escrita de vocês, né? Por causa do contato com os leitores. Essas antologias que você participou, elas foram o quê? 2022, 2023 ou foram de 2020, 2021? São recentes, 2018 mais ou menos, eu já comecei a participar. Acho que um pouco antes, porque eu ainda não sabia nada da área, né? Era completamente leiga. Então eu comecei a assistir a vídeos no YouTube de orientações quanto a publicações, quanto a procura de editoras, até como escrever um livro. Aí eu entrei num curso de escrita criativa do Rio de Janeiro, online. E nesse curso foi muito bom que nós passamos a conhecer muita gente, outros autores. Também a gente mandava os textos, eram corrigidos e comentados. E no final nós escrevemos um conto para uma antologia. Para mim aquilo foi uma vitória, porque eu não tinha nada publicado. Aí o primeiro conto saiu nessa antologia com um tema escolhido por eles. Então não é o que você já tem pronto lá. E eu peguei gosto pelo conto na época. Eu já estava escrevendo o livro, eu dava ele como terminado, mas eu começava a fazer outras coisas, porque era leiga na área, eu tinha que me inteirar do que estava acontecendo comigo, aquela mudança. Então, peguei o gosto pelo conto e passei a escrever contos e mandar para concursos, e entrei nessa antologia. Então foi o começo. Depois tive mais um curso, mais um conto. Depois eu criei coragem, e quando eu via algum convite para antologia, mandava um conto. E depois comecei a entrar com poemas também. Olha, Aparecida, você está de parabéns. Primeiro, porque hoje usar a internet para se beneficiar é algo assim, ponto a mais. As pessoas usam a internet para falar abobrinha, para postar besteira e nunca para se informar e aprender. Então, esse passo de procurar no YouTube, de fazer curso de não sei o que, é o que dá o diferencial de um escritor independente
na hora de começar a querer publicar a sua obra, daquele que não tem nenhum tipo de interesse em conhecer o próprio mercado, que fica ali perdido e não sei o que eu faço, vou pedir informação para as pessoas. Não, eu acho que a internet ela agrega muito para o conhecimento e para as informações direcionadas de modo positivo. Exatamente o que a nossa autora falou. E aí o negócio abriu. Quer dizer, ela publicou Abriu livro portas. em editora, ela viu a importância de participar de coletânea. Olha como a internet vai conscientizando isso, porque nós somos escritores. Pode ser em outra área, mas pode ser em outra área. Procure dentro da tua área. Mas aqui a gente está falando de livro, literatura e publicação. E o que não falta na rede hoje é informação de como se publicar um livro. Como publica tudo. Tem muita gente boa pondo vídeo no YouTube, assim, para ajudar. Então, você encontra informação para ajudar o próximo. Né? Tem alguém passando apuro, eu vou ajudar. Então, você encontra muita coisa boa. Exatamente. E aí, a nossa autora tem participação em 5 coletâneas de contos e 10 poemas com outros autores contemporâneos. Você tem alguma dessas coletâneas aí com você? Tenho, eu participei de uma coletânea de Portugal, Mulherio das Letras de Portugal, publicada pela Infinita. Depois, de novo, pela Infinita mesmo, Conexões Atlânticas, ela está aqui comigo. O nome é Conexões Atlânticas. Por favor. Ai, que capa linda, parecida! Também é publicada em Portugal. Participei, uma coletânea de um poema que eu fui premiada e uma das ganhadoras entrou nessa, da editora Escortece, a Feigraf, é o nome do prêmio, o prêmio. É outra do Dia das Mães, um poema para minha mãe. Mostra a capa pra gente, por favor. Aí, tá linda essa capa. Eu já vi esse livro na rede. Poema para Todas as Mães, que é a editora Rubi Editorial. E também tem outras, Parada Obrigatória da pandemia, nós fomos obrigados a parar. Já vi esse livro na rede também. Tem um poema da pandemia que eu fiz durante a pandemia, que andou bloqueando muita gente. Então, o livro, por exemplo, ficava lá marinando e eu ia escrever poema, fiquei meio bloqueada na pandemia, ia fazer outra coisa. E aí saiu esse poema, eu mandei para a coletânea. Agora, você tem um conto, né, um poema que foi premiado, que você falou ainda agora, pela editora Scorsese, eu não sei qual é o nome dela. É uma editora badaladíssima. Ô, Aparecida, lê um pouquinho desse poema premiado para a gente conhecer? Tá, por favor. Vou ler. Já deixei separadinho aqui. Vamos lá. Espera aí, só um minutinho. Você tem como apoiar o seu celular para frente de você? Tenho, só. Espera aí. Eu não sei se você está segurando. Acho que ela está segurando, né? Tadinha. Então, o nome do poema é Reciclagem. Resta parte do tronco aqui, seco, morto. Agarradas à terra dura de capis e rabos de gato, as raízes de patas de caranguejo. Inconformo-me. Não mais as amoras, não mais a velha moreira. Minhas pupilas adentram o bananal, seguindo na memória galhada, a ensombrar a clareira. E o que foi feito de tudo? Tão extenso, indago aos passarinhos que passam ao largo, certa de obter a resposta. Estes que conhecem minha infinitude de criança, riscam o azul em espirais e pousam sobre o novo paiol. E sibilam e saltitam, como a quererem me chamar. Compreendi, corri os 50 metros
e passei as mãos na madeira seca dos postes descobertos. Levantei a face, no teto viajei a mais alta copeira, de vigas, caibros e ripas, e embrenhei-me no verde clareando da folhada da cobertura de sapé, de onde pelas frestas contava carneiros de nuvens, em estado de graça, em refúgio. Eu, a paz e os livros, os pássaros e o canto, o roxo das amoras e o abraço da velha moreira. Que delícia! Agora, Aparecida, você foi finalista do concurso de contos do Prêmio Flip 2023? Fui agora, mas esse conto não tem, olha aqui, facilmente. Mas eu fui Você vai a finalista. Flip? Ele vai, não, ele vai entrar, não vou a Flip, ele vai entrar na coletânea do Prêmio Off Flip agora, que vai ser lançada na Flip, e depois nós vamos receber a coletânea, os finalistas. Que delícia! Estarei lá na Flip e eu vendo esse lançamento, com certeza eu vou te marcar nas redes sociais, tá? Para que você possa assistir. Selo Off Flip é o nome. É o Contos aqui do Prêmio Off Flip 2023. Que maravilha! Isso. Agora, você também tem um blog, né? E você Tenho. participa desse blog com outras autoras, não. É um blog de aula de português, é isso? Eu publico aulas de português nesse blog, textos meus, textos literários, de outros autores também. Eu sempre estou alimentando com aulas, com minhas aulas lá. Cuidando da língua, wordpress.com. Cuidando da língua.wordpress.com. É o blog da nossa autora. Já corre lá, já coloca favorito no site, no blog da Aparecida, porque ela é graduada em letras e trabalhou muitos anos como professora e bancária. Quer dizer, duas atividades ali, uma com muito número e outra com muita arte, né? Porque letras é arte, gente. Letras é arte. Escrever é uma arte, né? Escrever é uma arte. Ela também cursou faculdade de enfermagem e tem mestrado em fisiologia. É autora do romance Entre Engais e Framboesas, que a gente vai falar já já. Mas você é multifuncional, né? Você vai do banco para a enfermagem, da enfermagem para letras, da letras para... Gente, que loucura! Bom isso, né, gente? Essa bagagem. Eu adoro. Como é que você equilibrou isso na tua vida? Faculdade, mestrado, em diversas áreas, escrevendo livro. Como é que foi isso para você? Foi por partes, digamos assim. Não, porque o livro eu comecei a escrever agora, há 8 anos, mas era um projeto lá desde os meus 20 anos de idade. Mas eu não levei todos esses 8 anos para escrever o livro, porque, como eu disse para você, eu comecei lá em 2014, em 2017 eu dei como pronto. Porque quando eu decidi pelo livro, eu fui... Mas esse tempo já estava aposentada. O livro, ele ficou muito tempo como plano B. Então, eu só fui escrever quando eu desisti lá do que eu queria mais. Vou ser enfermeira, vou seguir carreira acadêmica. Aí, uma hora, eu falei, não, deixa eu ir lá para o meu plano B, para o meu livro, que é para o meu projeto lá inicial. Então, foi por partes. Então, eu fiz faculdade, eu trabalhei, criei os filhos, aposentei, aí fui fazer faculdade, fiz especialização, mestrado, depois é que eu fui para o livro. Tudo tem sua hora, né, Aparecida? Tudo tem sua hora, não tem jeito. E aí nasceu Entre Engais e Framboesas. Esse livro foi publicado agora, não tem nem um ano. E ele diz o seguinte: Entre Engais e Framboesas é um romance baseado em uma história real que se passa entre 1950 a 1970, no Vale do Ribeira, zona rural interior de São Paulo.
Ô, Aparecida, a gente está numa década que parece que foi há muito tempo, mas não foi, gente. Se a gente parar para pensar, não foi. Num cenário rural que é incomum dentro da literatura nacional. Eu não vejo muitos escritores contemporâneos escrevendo num cenário rural, interior de um estado como São Paulo. Você tem essa familiaridade com esse cenário? Como é que foi construir esse cenário numa década que, para muitos, foi há muitos anos atrás? Foi há muitos anos atrás, eu nasci lá. Porque ele é baseado numa história real. Eu nasci na zona rural e nós éramos agricultores, meu pai era agricultor. Então, para mim, é assim, familiar. Eu morei lá, vivi lá. Então, quando nós saímos lá, que eu tinha 20 anos, que meu pai vendeu o sítio e fomos para Itapetininga, para recomeçar do zero agora na cidade, saindo direto da roça assim para a cidade. E quando começou assim, que acomodou toda aquela mexida da mudança, aí as lembranças do sítio lá, daquele cenário da cidadezinha, começaram a cair como cascatas, assim, a vir, a fluir. Aí, como eu quando era menina, eu dizia que ia ser escritora, aí foi a hora que eu falei, tá, isso que eu não sabia escritora do quê? Eu arriscava alguns poemas, escrevia num diário e escondia, né, para ninguém ver. E lia, sempre li bastante. Aí, só que eu não sabia escritora do quê eu ia ser. Aí, quando essas lembranças começaram a fluir, eu disse, tá aí, esse vai ser o meu primeiro livro sobre os meus primeiros 20 anos, o tempo que eu vivi lá. E nesse tempo eu tinha 20 anos. Aí eu comecei a fazer anotações do que vinha na cabeça e do que minha mãe, meus pais contavam dos antepassados, minhas avós, anotar numa folha de caderno lá. Só que daí logo, graças a Deus, já veio o primeiro emprego, a correria, estudar de dia e estudar à noite e trabalhar durante o dia. Eu guardei essas folhas, então não continuei escrevendo. Então foi um projeto desde os meus 20 anos, mas nunca abandonei. Um dia vou escrever esse livro. Quando eu contava as histórias, alguma história lá do sítio para os meus filhos, eles diziam: escreva o livro, mamãe. Eles falavam. E então ele era assim. Aí quando eu decidi pelo livro, que eu aposentei, falei, agora. Ele subiu para o plano A, que ele estava lá no plano B, né? Eu falei, agora, aí, nossa, aí derreteu mesmo aquele amálgama lá que prendia aquelas lembranças no interior do lado subconsciente, veio tudo à tona. Aí começou. Aí eu tinha que andar com um bloquinho, uma caneta, porque vinham lembranças vinham a qualquer momento, no meio da noite. E eu tinha que anotar pelo menos o título ali para desenvolver o texto depois. Eu fui completamente tomada assim pelo livro. E como eu falei para você, em 3 anos eu achei que estava pronto. Mas aí você vai fazer outra coisa, volta para o livro, nossa, tudo muito ruim, você vai revisar. Eu revisei 20 vezes esse livro, ou mais. Imagino. Aí Imagino, porque até que uma hora eu falei, não, eu vou me dar um prazo, senão não termino esse livro. Porque eu ficava fazendo outras coisas no meio. E o livro ali, aí eu voltava para eu falei, vou me dar um prazo. Aí eu dei um prazo e a editora já tinha falado, manda o livro para análise, a Penalux, e aí que eu me dei aquele prazo e mandei o livro. que maravilha. Aliás, a Penalux é uma editora em ascensão no mercado, produz trabalhos belíssimos. A capa desse livro está linda. Essa capa foi uma ideia sua ou foi deles? E ela travou aí. Aí voltou. Parecida? Ela apertou alguma coisa aí. Aparecida, querida. Ih, perdemos a autora aí.
Aparecida, seu áudio tá... Você tá sem áudio. Aí, Aí, oi, agora. Oi. foi. Essa capa foi uma ideia sua da editora? Essa, eu sempre tinha, eu tinha uma ideia de uma capa porque eu pensei como que vou publicar, então já tinha visto como publicar na Clube dos Autores ou o ICLAP, alguns que é autopublicação, porque eu tinha falado com tantas editoras e recebia não, mandava a sinopse. Aí pensei, como que eu vou publicar? Então eu pensei em eu desenhar a capa. E já tinha uma ideia de uma capa. Aí, quando a Penalucas mandou 3 capas para mim, eles mandam 3 capas para você e você diz se você gostou ou não, escolhe uma, e depois, se você não gostar, não se interessar por uma, você pode mandar as ideias. Assim, por exemplo, você pega capas mesmo de outras editoras, de algum livro que você gostou e manda para eles para uma base. Então, eu mandei para eles 3 capas, mais ou menos de como eu queria, e falei a cor aproximada que eu queria, e que seria que retratasse assim uma zona, um sítio, alguma coisa assim, montanha ao fundo, porque é montanhoso o lugar lá. E os engás e as framboesas, né? E tinha uma arvorezinha que seria o engazeiro e as framboesas. Aí eles fizeram e me mandaram, e deu exatamente o que eu queria. A capa deu, assim, foi exatamente. Tá linda essa capa. Mostra pra gente de novo, pro Eles pessoal que não dão, viu. Olha, gente, entre engás e framboesas. Lembrando que ingá é o nome de uma árvore tropical encontrada em diversas regiões do Brasil. Ela possui exatamente essas flores brancas ou amareladas e o fruto é uma vagem comestível, conhecida como ingá, é, tá? Lindíssima essa capa. Bom, teu enredo, né, a tua história, a gente já percebeu que tem muito de você e da tua família. Você, o teu personagem ou a tua personagem, tua protagonista, quem é? Qual é o nome dela? a protagonista é Clarissa, é a narradora. Clarissa. Muito bem. A Fala um pouquinho narradora da Clarissa pra gente. da Clarissa. A Clarissa lembra de tudo desde os 5 anos de idade. Tem alguma memória que é aos 3 anos lá que ela lembra, então ela conta. Ela conta as histórias que ela ouvia de sua mãe e das avós. Não teve os avós, ela não conheceu, porque eles morreram muito novos, com 40 e poucos anos. Então só as 2 avós e a mãe e o pai, né, que contavam a história dos antepassados. Então, Clarissa vai narrando, ela começa lá com os antepassados e quando chega aos 5 anos de idade, as histórias são só delas. Aí já ela vai contando o que acontece com ela e a irmã que cresceu com ela, né? Essa irmã, as 2 irmãzinhas. Então, ela vai contando, no começo, aventuras de crianças, histórias com animais de estimação e os dramas familiares, problemas, né? Aí começam, à medida que ela cresce, que ela começa a já entender mais a vida, ela já começa a ter, assim, a noção das dificuldades da vida no campo, aí já começam as lutas pela sobrevivência, superação, elas vão se revelando naquelas entrelinhas de cada episódio. Então você vai lendo e você vai percebendo as dificuldades da vida no campo, do que eles passavam lá. Então, Então, e, a gente tem e uma personagem que a gente vai acompanhando todo o vai processo dela de amadurecimento de diante amadurecimento. dos desafios e dilemas da vida. Ou seja, a gente pega uma personagem no início e vai acompanhando o crescimento, o desenvolvimento dentro da narrativa diante ali da família. Gostei. Bom, tendo por pano de fundo a singeleza da vida no campo, descreve a simplicidade do cotidiano de uma família em um tempo em que as notícias chegavam pelas ondas do rádio
e pelo jornal impresso. Ai, gente, eu não sou de 70 nem de 50, sou de 85. Mas na minha época a gente não tinha internet. Não Então era mesmo. no rádio, eu cansava de ouvir rádio do meu avô aqui, ó, juntinho dele. Era uma delícia, gente. Em que se entregavam as mensagens de lugares distantes pelos correios e telégrafos. Telégrafo, não, gente. Telégrafo é bom demais, né? Voltar no tempo, né, Aparecida? Literalmente. É voltar no tempo. Relatos de vidas entrelaçadas, de experiências vividas e ouvidas, nas quais se mesclam ao real, o sobrenatural e o fantástico. Como assim sobrenatural? Tem uma pitada de suspense na tua história? Não tem pitada de folclore, daqueles mitos folclóricos que é brasileiros, né? E de assombração, de fantasmas, tem alguma coisa. Tem histórias de assombração, fantasma. Tem o Saci. Mas me diz uma coisa, para você inserir essa parte sobrenatural na tua história, é a própria protagonista que aborda esse tema ou acontece algo com ela sobrenatural? Como é que foi esse desenvolvimento sobrenatural da tua história? A própria protagonista aborda o tema, porque quando a Clarissa era criança, por exemplo, aconteciam episódios assim de a presença de algum fantasma. E no interior a gente cultua muito isso, a gente acredita. Se você não acredita, só é questão de acreditar, porque faz parte da cultura local. E também tinha a presença do Saci, tinha a presença do Saci no sítio, o Boitatá. Às vezes ele estava assobiando lá numa campina, lá numa sopé de uma montanha. A minha mãe falava, ó, ele está por aí. Eu estava debruçada em cima do caderno, eu via e pensava, ainda bem que ele está longe, porque o assobio estava um pouco longe. Imagina isso uma criança, gente. A Cris está falando aqui. A Clarissa tem uma visão muito sensível de tudo que acontece. Ó, temos aí uma leitora na nossa live. Muito bem. Pequenas histórias dentro da narrativa maior, em ordem cronológica, retratando uma época, uma região e suas crendices, seus costumes, mitos e regionalismos. Flashes de passado e de futuro deslizam suavemente pelos meandros dos episódios narrados de forma espontânea, natural, em linguagem clara e objetiva. Seu livro tem 300 páginas, né, Aparecida? 368. No É um digital livro ficou grande. menor, ficou 308. É grande. É um Ah livro lá, grande. gente, é um livro grande. Olha que maravilha. Aparecida, lê um pouquinho do teu livro pra gente. Se você encontrar essa parte do folclore, enfim, o que você quiser. Tá bom. Eu separei um aqui do folclore, depois eu posso procurar, se der tempo. De um capítulo que é chamado Esperança. A chuva chegou de repente. Madrugada alta, todos dormíamos. Acordei com o barulho do vento sacudindo forte as limeiras atrás da casa e as touceiras de bambus no caminho do rio. Senti um pouco de frio. Puxei o cobertor fino sobre as costas e pensei estar sonhando. Alguns pingos, um aqui, outro ali, começaram a bater na parede e na cobertura de sapé. E o cheiro de chuva chegou às minhas narinas. Minha alma encheu-se de alegria. Saltei da cama e do corredor chamei. Pai, mãe, está chovendo. Alice surgiu esfregando os olhos
e Fly trançou em minhas pernas quando abri a porta. Não resistimos. Saímos ao terreiro, aos pulos, aos gritos, nós 4 abraçados, sob a chuva que descia pelos nossos cabelos, pelas nossas roupas, escorria sobre o dorso de Fly e encharcava o terreno arado, amolecendo os sorrões estorricados. Entramos, o relógio sobre a cristaleira marcava 4 da manhã. Trocamos de roupa e a mãe foi atiçar o fogo e fazer café. Sentamo-nos ao redor da mesa redonda e, diante do café que fumegava, falamos de coisas boas, de planos, de futuro. Eita, a Cris está falando, quando eu fecho o livro, me sinto no sítio. É um livro para ser lido aos poucos. A Silvia falou, revivi toda a minha infância com engás e framboesas. Fantástico. Bom, né, Aparecida? Causar esse tipo de efeito nas leitoras. Isso não é sensacional? Esse feedback, eu adoro, gente. Tem pessoas que falam que estão se sentindo lá, que estão sendo transportadas para aquela época e para o lugar. Agora, você fala desse romance, né? A Clarissa, ela se envolve romanticamente com... Qual é o nome dele? Existe um romance na história? Não, história de amor assim entre 2 pessoas não tem, ou não tem. Qual é o personagem masculino que você insere na tua história? Tem? Que fica evidenciado ali ou não? Não tem. Assim, namoro não tem. Ah, entendi. Eu até nem sei por que é chamado de romance um livro longo, né? Uma história longa. Ah, entendi. Então o romance foi para um outro lado, gente. Eu que achei que tivesse ali uma trama voltada para um romance impossível. Eu já estava imaginando isso na minha cabeça. Mas não, é um romance de modo... Eu entendi agora. O romance fala de reencontros e despedidas, de perdas, de mudanças e recomeços. E, sobretudo, de luta pela sobrevivência. Ô Aparecida, na sua opinião, qual é o ponto alto da tua história? O ponto alto são as lutas pela sobrevivência e a superação. E tem assim, eu não tive intenção nenhuma, por exemplo, mas depois me falaram, você deixou claro, você jogou uma luz sobre o protagonismo da mulher. Eu não tive nenhuma intenção, e sobre o êxodo rural, porque as dificuldades do homem do campo, daquele pequeno agricultor, são as que causaram o êxodo rural, né? O pessoal tem que sair porque não tem meios para continuar ali. E agora, o protagonismo da mulher, eu não tive intenção nenhuma, mas vieram me falar, você joga uma luz, você pôs em relevo. Eu falei, essas mulheres citadas no livro são assim mesmo. Elas são exatamente como as descrevi. E isso daí pôs assim, sem intenção nenhuma, pôs em relevo a força e a coragem da mulher, que encara e não deixa ir por água abaixo, vai levando firme e não deixa nada descambar. E numa época também muito difícil, né, Aparecida, para a mulher, principalmente mulher do campo, que tinha pouquíssimos acessos a várias coisas. A tua história menciona ali um tempo cronológico, aonde começa nessa década, você chega a finalizar a história em que ano? Tem isso ou não? Sim, eu vou até os 20 anos, né? Quando mudei para Itapetininga, então venho contando história até ali, mas eu sempre dou uns flashes também de futuro, alguma coisa de futuro, e depois, aos 20 anos que eu vou encerrando, eu ponho coisas mais atuais. Muito pouco, mas assim, porque eu encerro a história aos 20 anos. A venda do sítio, a mudança, e eu ainda falo alguma coisa de Itapetininga, o meu primeiro emprego lá,
E aí eu já encerro uma volta ao sítio e encerro. Mas ele tem os flashes de alguma coisa de futuro, assim, flashes de futuro. E depois no epílogo eu ponho um resumo do que aconteceu depois. Porque o epílogo é assim, o que você... Muita gente quer saber, mas o que aconteceu com fulano, né? Então eu atualizo no epílogo. Então não existe a possibilidade de termos aí um segundo volume de Entre Engás e Framboesas? Não, Monique, porque assim, encerrou a história e pronto, tá? Não, já me perguntaram, vai ter uma continuação, uma trilogia? Não, eu gosto de encerrou, pronto, é partir para outro livro. Muito bem, já sabemos aí que tem início, meio e fim. Agora, projetos, Aparecida, você que está aí mergulhando nesse mundo literário, publicando livro, participando de coletâneas, o que tem aí para 2023 ou 2024? Acho que 2023, não sei se será possível. 2020, mas eu estou com o segundo livro. Aliás, eu comecei a pensar nesse livro, ele já surgiu a ideia dele, enquanto ainda estava Entre Engás e Framboesa sem publicar. Então ele já entrou, já comecei a pesquisar naquele tempo, já comecei em 2019 o projeto. Meus filhos me ajudam também na pesquisa, estavam me ajudando. Ele é um livro que o mote, o ponto dele, o tema vai ser a imigração inglesa. Não vai para o Brasil. Não é assim um tratado sobre imigração, mas o tema principal é a imigração inglesa para o Brasil. Famílias que saem de lá fugindo, são refugiados, muitos dos imigrantes, fugindo da miséria, da perseguição religiosa ou política, e vão tentar se reconstruir em outro país. E chegando aqui, se encontra um de um ponto, outro de outro da Inglaterra e forma uma família aqui. Então, aí eu venho contando, então eu estou pesquisando muito, porque esta não é fácil, a imigração inglesa não tem muita coisa a respeito, não é muito abordada a imigração inglesa. Então, eu estou pesquisando muito sobre a Inglaterra, sobre a história naquela época, porque em 1870... a história do Brasil também aqui era um império, e as situações, né, a vida lá, né, como que eram os problemas, então o que o pessoal lá, a pobreza, o pessoal pobre enfrentava lá, sobre viagens de navio, como que eles vinham. Então é muita pesquisa primeiro. Já escrevi alguma coisa, não sei se sai esse ano, mas eu vou me debruçar sobre esse livro. Enquanto isso, vou divulgando Entre Engás e Framboesa, que eu trabalho em divulgação também, é bem puxado, né? Não pode descuidar. Exatamente. Que delícia, né? Olha como é importante esse trabalho de pesquisa por trás da construção de um livro. Porque se eu estou lendo o livro da autora e não me identifico com aquilo, ou vejo que o que ela está trazendo é uma espécie de falácia, eu já pego o livro, já fecho, já não quero mais ler, já não acompanho mais a autora, porque ela está falando de algo que ela não domina. E quando você pesquisa, você tem informações concretas ali, fontes de que vão te deixar confortável para explorar aquele tema. Um romance, uma vinda para cá, temas como essa que a autora está produzindo. Muito bem, assim que eu gosto, gente. Mas sim, Bom, para esse livro, pode falar. para o que está publicado, eu pesquisei bastante, porque eu não ia falar sobre a Revolução de 32 sem saber nada sobre ela. A Segunda Guerra Mundial. Então, eu não sou uma historiadora, nem uma
cientista política, mas alguma coisa que eu inseri nesse livro, Entre Engás e Framboesas, dependendo do momento que estava acontecendo algum evento, alguns dos episódios, eu também fui pesquisar a respeito, porque senão eu ia falar alguma besteira, né? Pois é, e você, eu já ia inclusive te perguntar sobre isso. Você traz essa década de 50 a 70, eu acredito que nesse cenário muitas coisas aconteceram. Fatos históricos, porque o Brasil estava passando por transformações nesse período. Né? Então, a gente tem mudança de presidente, a gente tem lei sendo, Constituição sendo refeita, uma série de coisas acontecendo no Brasil que poderiam estar interferindo também nesse campo rural. E aí, Aparecida, o que você joga na tua história de fatos históricos que possam ter influenciado a Clarissa, por exemplo, nessa luta pela sobrevivência? Eu cito, por exemplo, os fantasmas, dando um spoiler aqui, os fantasmas eram da Revolução de 32, então eu cito alguma coisa ali, porque no nosso sítio tinha uma trincheira, ali tinha sido um campo de batalha na Revolução de 32. A região ali de Itapetininga para lá, Guapiara, Buri, foram campos de batalha entre paulistas e os federalistas, o pessoal que vinha do sul, lá do Rio Grande do Sul. Então, eu cito, os fantasmas do sítio eram da Revolução, mais assim uma pincelada. E também quando eu falo da Segunda Guerra Mundial, porque o meu pai foi na Segunda Guerra. Então eu entro nesse assunto de repente e falo que a minha mãe, daí o que a minha mãe contava das dificuldades que ela passou também no sítio, embora seja lá em Guapiara, se tivessem ocorrido lá em Guapiara, sofreu algum reflexo, mesmo sendo tão distante da capital, de centros grandes, né, de grandes centros, e de onde estava acontecendo, porque interferiu, né, o racionamento de alimentos, um tecido comum a todo mundo, um tecido para fazer roupas comum, porque durante a Segunda Guerra foram prejudicadas as fábricas têxteis, a indústria do alimento, a falta de combustíveis para serem tudo ficou mais caro, então ficou racionado. Açúcar, minha mãe contava, o sal, ele vinha sujo, o açúcar era um açúcar cristal sujo também. Farinha de trigo ela chamava de farinha preta. Na verdade, era a farinha que hoje nós, para a nossa saúde, nós queremos consumir, que é a integral. Ela dizia que dava um pão preto e duro. Então, naquela época não era valorizado. O açúcar mascavo, por exemplo, chamava de açúcar sujo. E hoje em dia é o saudável, né? Então ela contava dessas dificuldades. Então eu cito algumas coisas assim, e do meu pai, que ele não queria falar nada sobre a Segunda Guerra. Ele foi para a Itália, mas ele não gostava ele não queria comentar. Então nós deixávamos tudo bem, respeitar, né? Então é isso. E o militarismo eu dou uma pincelada. Porque também eu falei, o que eu vou falar? Eu não posso dar opinião, eu não sou uma historiadora, nem uma cientista política, como eu já falei. Então eu dou aquela pincelada, que o militarismo entrou de repente, quando eu tinha, foi em 63, eu não tinha 15 anos ainda, e aí eu cito a morte lá do Castelo Branco, e aí a entrada do militarismo, aí como que a gente estava lá na roça,
Aí eu cito um trecho do Mia Couto, que ele fala lá que a gente, na distância que a gente estava, as notícias chegavam como se estivessem navegando sobre um pedaço de tábua, chegavam incompletas e alteradas, adulteradas. E depois, nesse meio tempo, durante o militarismo, nós mudamos para Itapetininga, então, porque foi muito tempo, né? 21 anos. E aí eu falo também daí da morte do Costa e Silva, foi mais uma coisa assim, mais leve. É citando alguns episódios de modo leve, assim um pouco divertido até, um pouco divertido até. Porque a gente, na verdade, a gente sabia de toda a opressão, né? A mídia, quem estava na mídia falando alguma coisa que não podia falar, e mesmo lá, às vezes diziam, cuidado, paredes têm ouvidos, mesmo lá naquela distância. Então a gente sabia, mas como lá chegava mesmo um e-mail incompleto, e como aí eu falo de maneira leve. Mas tudo para escrever, tudo foi com pesquisa, não nada assim, entrando de paraquedas ali. Aleatório. É, sem nenhum embasamento. A É, autora falou aí da Batalha de 32, né, que também foi conhecida como a Revolução Constitucionalista, que foi um isso. conflito ali armado, ocorrido, na verdade, no estado de São Paulo. Foi uma revolta contra o governo provisório de Getúlio Vargas, ou seja, o boom das mudanças que ocorriam no Brasil. Ele É, que havia assumido o poder após a Revolução de 1930. Os paulistas ali exigiram uma convocação de uma Assembleia Constitucional para a elaboração de uma nova Constituição. A batalha durou em cerca de 3 meses e resultou na derrota dos paulistas. E apesar da derrota militar, que a autora acabou de mencionar, que ela faz uma pincelada dessa parte, porque ela não é historiadora, como ela botou aí, essa revolta teve, sim, um papel importante na redemocratização do país. E aí a sim, gente tem a Constituição de Constituição. 1934, né? E aí outros fatos históricos de 50 a 70, que é o cenário que a autora nos traz, tem a nova capital do país, que foi em 1960, que foi Brasília. Olha como o Brasil estava mudando nesse período que a autora traz no livro. Eu Juscelino cito. Kubitschek, com o novo plano de desenvolvimento, o golpe militar em 64, não tem como a gente falar de 50 a 70 sem mencionar esse golpe militar de 64, que foi até 85, entre outras coisas. Sim, E essas dificuldades do campo também, com poucos proprietários, desigualdade, falta de acesso à terra para os agricultores. Né? O cenário é dentro do interior de São Paulo, de uma personagem que está relatando, narrando dificuldades e a luta pela sobrevivência. Então tem uma série de coisas na história que entretém os leitores do início ao fim. Ai, que maravilha, Aparecida! Aonde o seu livro está à venda? Como é que a gente consegue comprá-lo? Tem digital? Tem físico? Como é que está isso? tem digital na Amazon, pela Amazon. Na Amazon também pode adquirir físico. Tem o físico na editora Penalux. E ele está também na Livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Muito bem. Qual é o teu Instagram? O Instagram é @Aparecida Vines, tudo junto, Aparecida Vines. Eu vou marcar a autora. Primeiro vou botar o link do livro para vocês aqui no comentário, tá? E vou marcar a autora aqui na live como colaboradora. Então, vocês vão poder assistir no Instagram dela, no meu, e em todas as plataformas do podcast, do Livro Não Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Aparecida, que delícia poder bater papo com você, hein? Você Eu também é adorei essa incrível. oportunidade.
Você é incrível, é uma escritora de mão cheia. Já vou botar o seu livro no meu Kindle, que eu quero ler. Está disponível no Kindle Ilimitado. Então já Está, corram lá, já está. separem, porque vale a pena. Entre em Gás e Framboesas. Eu só tenho que te agradecer, falar para você voltar sempre que você quiser e te desejar sucesso. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Eu que Quero agradecer. agradeço a presença de todos, né, de quem entrou, eu que agradeço muito e a oportunidade. Pois é. Quem entrou, quem saiu, quem ficou com a gente, quem vai assistir depois, Pois. muitíssimo obrigada. As meninas que participaram aqui mandaram mensagem, um beijo para vocês. Aparecida, obrigada, amor. Obrigada, eu que agradeço. Abraços, mil abraços.